Olá pessoal, na videoaula de hoje eu vou continuar falando sobre o triângulo retângulo e também eu vou falar sobre as razões trigonométricas. Aproveitem a aula e bons estudos! Bom pessoal, então nós temos aqui as relações trigonométricas, também chamadas de razões trigonométricas. Observem que nós temos aqui o seno, o cosseno e a tangente. Então ele diz, olha, no triângulo retângulo, as relações ou razões trigonométricas apresentam três situações: o seno, o cosseno, então nós temos aqui seno, cosseno e a tangente. Bom, seno, quem é o seno? É a medida do cateto oposto pela hipotenusa. Observem, nós temos aqui uma razão. Então é a razão entre a medida do cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno é a medida do cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente, a medida do cateto oposto pelo cateto adjacente. Bom, mas quem é o cateto oposto? Quem é o cateto adjacente? Né? A hipotenusa nós sabemos que ele vai ser sempre esse lado maior aqui. Então, ó, a letrinha A aqui é a hipotenusa. Agora, os catetos oposto ou adjacente, eles dependem do ângulo. Observe que nesse triângulo retângulo, nós temos aqui os lados A, B e C. A é a hipotenusa, o B é um cateto, então aqui, olha, é um cateto. O lado C é outro cateto, mas nós temos também aqui dois ângulos, né, demarcados, que é o ângulo alfa, que esse daqui é o ângulo alfa, e o ângulo beta. Então, essa razão trigonométrica, ela vai depender desse ângulo. Por exemplo, vamos pensar no ângulo beta. Então, olha, nós vamos trabalhar aqui o ângulo beta. Então, ângulo beta, certo? Ângulo beta. Então, olha só, como que nós vamos definir as razões trigonométricas desse ângulo beta? Então, eu vou fazer aqui, ó, a primeira razão, que é o seno de beta. Então, seno de beta é igual o cateto oposto a beta. Quem é o cateto oposto a beta? Quem está em frente ao beta? É o cateto B, né? Esse cateto aqui, ó. Aqui nós temos um B, deixa eu reforçar essa letrinha. Então, nós temos aqui, ó, ângulo beta, o cateto oposto a ele é esse segmento AB, que é representado aqui pelo B, por esse Bzinho aqui. Então, olha, é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, vai ficar B dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é A. Então, o seno de beta é B sobre A. É a razão entre a medida de B e A, ou seja, cateto oposto ao ângulo beta dividido pela hipotenusa. E o cosseno desse ângulo beta? Então, olha aqui, ó. E o cosseno desse ângulo beta, quem é? É a medida do cateto adjacente pela hipotenusa. Então, aqui, olha, eu já sei que a hipotenusa é A, ok? Então, agora eu vou ver quem é o cateto adjacente. Olha, o cateto adjacente é esse daqui, olha. É o segmento BC, que é representado aqui pela letra C. Então, esse cateto, né? Observe que nós temos cateto, cateto. Esse cateto, ele é adjacente a beta, ele ajuda a formar esse ângulo de beta. Então, nesse caso aqui, olha, o cosseno de beta é cateto adjacente, que é C, dividido pela hipotenusa, que é A, certo? E agora nós temos aqui a tangente, olha só, a tangente de beta, né, do ângulo beta. Estamos trabalhando aqui com o ângulo beta. Tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente, ou seja, a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Está aqui. Cateto oposto a beta, novamente, vai ser o B. Nós já vimos isso aqui quando nós definimos o seno de B. Então, o cateto oposto a beta é o B, esse Bzinho aqui, olha só. Então, vai ficar B, que é cateto oposto, sobre o cateto adjacente, que é esse cateto que ajuda a formar esse ângulo beta, ok? Então, vai ficar tangente de beta é B sobre C, ok? Bom, isso nós falamos do ângulo beta. Agora, observem como muda quando nós formos falar agora do ângulo alfa. Então, nós temos aqui, olha, deixa eu separar aqui direitinho.
Então, nós temos aqui, olha, agora nós vamos falar do ângulo alfa. Então, ó, ângulo, né, nós vamos falar do ângulo alfa, ok? Então, tá aqui, ângulo alfa. Esse ângulo alfa, nós também temos aqui, né, as três situações, que é seno, cosseno e tangente. Então, seno de alfa, aí nós vamos falar do cosseno de alfa e também da tangente de alfa. Bom, seno de alfa. Seno vai ser sempre o cateto oposto pela hipotenusa, ou seja, a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Só que olha só como muda. Nós temos aqui agora o ângulo alfa aqui nesse vértice A. Quem é o cateto que está oposto a ele, que está em frente? É o C, tá vendo? Ó, é esse segmento BC. Então, o cateto oposto a alfa é C. Então, nós temos aqui que o seno de alfa é C sobre quem? A hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o A. Então, nós temos aqui C sobre A. E o cosseno de alfa? Quem é o cosseno de alfa? O cosseno não é o cateto adjacente pela hipotenusa? Qual é o cateto que ajuda a formar o ângulo alfa? É esse cateto desse segmento AB. É o cateto B, esse Bzinho aqui, olha. Então, nós temos que agora, o cosseno de alfa é B sobre quem? Sobre a hipotenusa. Então, a hipotenusa continua sendo o A. Então, observem que o cateto, sendo oposto ou adjacente, ele depende do ângulo, depende de qual ângulo que está sendo trabalhado. Então, agora, a tangente é o cateto oposto, olha só, cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, cateto oposto ao ângulo alfa é o C. Então, nós temos aqui C, e aqui, olha, cateto adjacente é o B, ou seja, é aquele cateto que ajuda a formar o ângulo alfa, ok? Então, nós temos aqui, olha, seno, que é cateto oposto pela hipotenusa, o cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa, e a tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Pessoal, espero que essa videoaula possa ajudar vocês nas atividades desenvolvidas com trigonometria, e a gente se encontra numa próxima videoaula. Um abraço e até a próxima!